O que nós queremos de fato estabelecer aqui são como alvos, são como propósitos e apresentar diante do Senhor. O tema prossiga para o alvo. Então eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12, a palavra diz: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, Pai amado, peço, Pai, que o Senhor venha falar conosco, Deus, através da Tua mensagem. Espírito Santo, que verdadeiramente venhamos estar aqui, Deus, com os nossos corações preparados para receber, Deus, a Tua boa palavra. Espírito Santo, aquele que entrou aqui, Deus, talvez querendo uma resposta do Senhor, Deus, que o Senhor venha falar com esta vida. Espírito Santo, se entrou aqui, Deus, talvez entristecido, se entrou aqui, Deus, talvez precisando, Pai, de um socorro do Senhor, que ele venha entender, Pai, que o Senhor é Deus que fala, Deus, através da Tua igreja, e que este coração, Deus, venha estar, Deus, com um coração com terra boa, para que a Tua palavra venha germinar e frutificar neste coração. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então essa mensagem que nós vamos basear, o texto que nós vamos basear, quando Paulo escreve ali aos Filipenses, né? Nós vamos ver, como nós já estudamos, pudemos estudar algumas vezes a carta de Filipenses. Paulo é movido a escrever essa carta em agradecimento, porque a igreja de Filipenses havia enviado uma oferta missionária para ajudar ali o apóstolo Paulo. Então, Paulo, motivado pela generosidade da igreja, escreve esta carta, então, como uma mensagem de agradecimento à igreja de Filipos. Talvez, dentre as cartas paulinas, né, talvez seja uma das mais nobres, ou dos motivos mais nobres que levou Paulo a escrever. Diferentemente da igreja de Coríntio, que sofria grandes discussões e grandes divisões ali dentro da igreja, Filipos não. A igreja de Filipos, então, era uma igreja movida por um coração generoso, enviou então uma oferta missionária para que pudesse abençoar ali o apóstolo Paulo, e Paulo, movido por essa gratidão, escreve então essa carta em agradecimento. E em dos trechos dessa carta, Paulo fala então sobre a questão da perfeição e sobre prosseguir para o alvo. É interessante a gente notar aqui que Paulo diz aqui no versículo 12 que ele não tenha alcançado a perfeição. Embora Paulo diga isso, que ele não tenha alcançado a perfeição, parece até um pouco estranho, porque quando a gente olha no aspecto da vida paulina, talvez Paulo seja um dos principais ali apóstolos e aquele que vai de fato moldar o cristianismo como nós conhecemos hoje. Nós vamos ver que foi Paulo ali, justamente quando a gente lê em Atos no capítulo 15, que vai ser um dos defensores sobre a não necessidade ali dos cristãos gentios guardar a lei. Nós vamos ver que muitos ali queriam que os cristãos também fizessem a circuncisão, guardassem a lei, guardassem o sábado e de fato carregassem toda a lei mosaica. Mas Paulo foi um dos que falou: não, o gentio não precisa disso, o gentio não precisa de fato guardar esses rudimentos da lei. E é justamente sobre isso e sobre essa defesa que nós vamos ter em Atos 15, talvez Paulo, em várias das suas experiências também, nas suas viagens missionárias, e em uma das suas cartas ele vai dizer que foi arrebatado até o terceiro céu. Nós poderíamos dizer que dentre todos os crentes aí que nós talvez ouvimos falar, nós poderíamos dizer que Paulo era perfeito. Mas o próprio apóstolo Paulo vem dizer que ele não era perfeito. Embora nós vamos ver em algumas citações bíblicas, a Bíblia muitas vezes vai citar e vai dizer acerca de alguns homens que foi chamado pela própria Bíblia de perfeito. E como que a gente pode compreender isso, né? Talvez se a gente ler lá em Gênesis, capítulo 6, no versículo 9, nós vamos ver lá a história de Noé. A própria Bíblia vai citar ali em Gênesis 6, 9, olha ali, essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Perceba que a própria Bíblia, aqui em Gênesis 6:9, chama Noé de perfeito. Embora, como sabemos da história de Noé, nós vamos ver que mais à frente, Noé vai
embriagar-se ali com o vinho e vai também amaldiçoar ali um dos seus filhos. Ou seja, como pode alguém perfeito fazer isso? Embora também a Bíblia vem chamar Jó, lá no capítulo 1, no versículo 1 e também no versículo 8, vai dizer que Jó era um homem justo e íntegro. Ou em outras versões vai dizer que era um homem então justo e perfeito diante do Senhor. Nós vamos ver também outros homens que vão ser citados como homens perfeitos na concepção bíblica. Nós vamos pegar a exemplo do rei Ezequias, que também na literatura bíblica será chamado de um homem perfeito. Nós vamos ver o rei Asa, que também é chamado de um rei, que embora não fizesse tudo aquilo, derrubou todos os altares da idolatria, a própria Bíblia lá no livro de 2 Reis vai chamar o rei Asa de um homem perfeito ou reto de coração. A grande questão que nós temos aqui é o que a Bíblia de fato quer dizer com perfeição. E quando a gente olha no texto aqui de Filipenses, nós vamos ver de fato um jogo de palavras que é citado aqui nessa carta, ou aqui nesse trecho, que muitas vezes quando a gente faz a literatura, ou a leitura, melhor dizendo, no português, a gente não compreende muito bem daquilo que Paulo está falando. A verdade é quando a gente volta, por favor, o texto lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12, olha só, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Quando a gente faz a leitura, então, deste trecho lá no original, a palavra utilizada ali por Paulo é justamente taloma. E nós vamos ver que várias palavras de perfeição humana utilizado sobre homens, como também a Septuaginta vai traduzir lá para Noé e também para Jó, será essa mesma expressão, taloma, ou seja, perfeição. E neste caso, esta palavra, então, ela quer dizer de fato que alcançar um propósito, ou de fato atingir uma meta, ou atingir um propósito, ou alcançar um propósito. É justamente neste sentido que Paulo tenha escrito. Olha só, agora vamos substituir ali a palavra perfeição, por de fato alcançar um propósito. Olha só, não que já tenha alcançado, ou que já tenha alcançado um propósito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Versículo 13. Olha só. Irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, versículo 14, prossigo para o alvo. E também a mesma palavra, a mesma expressão utilizada lá no original para este versículo 14 é prossigo para o propósito. Ou seja, aqui o que Paulo está fazendo é justamente uma referência àquilo que nós vamos ter de perfeição lá no versículo 12. Paulo está falando, olha, não que eu tenha alcançado um propósito, mas eu vou prosseguir para este propósito, conforme ele diz aqui no versículo 14. Então a perfeição citada por Paulo lá no versículo 12 é dizendo o seguinte, olha, não que seja perfeito, o que ele quer dizer? Não que eu tenha alcançado esse propósito. E no versículo 14 ele vai dizer então, eu estou prosseguindo para este propósito, o prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, o que a gente entende então sobre este aspecto então da perfeição bíblica, quando ela vai dizer sobre o homem ser perfeito na Bíblia? Na verdade, a expressão então de perfeição na Bíblia, ela será utilizada em 3 situações, em 3 elementos na questão humana, ou na vida então do crente. Nós vamos ter então 3 pontos de perfeição que nós podemos dizer, ou de propósitos ao ser alcançados sobre as nossas vidas. Se nós estamos falando então de propósitos, ou se nosso tema então deste mês é sobre propósitos, nós vamos falar então sobre propósitos então a ser alcançados. Justamente sobre esta concepção e sobre, neste sentido, a qual Paulo vai dizer aqui em Filipenses capítulo 3. Ele está dizendo então que ele não alcançou ainda o propósito, ou seja, não alcancei então este propósito, mas estou trabalhando para alcançar o propósito, estou trabalhando então para alcançar a perfeição completa. E neste sentido, então, nós queremos dizer aqui sobre 3 perfeições que são citadas na Bíblia, ou então nós podemos estabelecer aqui nessa noite os alvos que nós podemos alcançar como propósitos para as nossas vidas neste ano de 2024.
Se você ainda não fez nenhum propósito na sua vida, ou se você ainda não estabeleceu nenhum alvo sobre a sua vida, eu quero aqui então, nessa noite, sugerir alguns propósitos para que você venha estabelecer para este ano de 2024. Talvez o primeiro sentido de perfeição que a Bíblia vai nos dizer está lá em Hebreus, capítulo 10, do versículo 14. Sobre a perfeição posicional. O que é isso? Conforme o escritor de Hebreus vai dizer, porque uma só oblação ou um só sacrifício aperfeiçoou sempre ou para sempre os que são santificados. O que o escritor de Hebreus está dizendo aqui é que em Cristo nós nos tornamos então uma posição, ou de fato nós nos tornamos perfeitos na ótica de Deus, ou seja, quando Deus olha para nós, e se estamos agora em Cristo, nós passamos então a ser aperfeiçoados pelo seu sacrifício. Ou seja, o sacrifício de Cristo nos trouxe então uma posição de aperfeiçoados diante de Deus. Irmãos, nós somos de fato cidadãos e somos pessoas completamente corrompidas pelo pecado. Somos imerecedores da graça de Deus, somos imerecedores do favor de Deus, de fato a nossa natureza é completamente pecaminosa. Se nós falarmos aqui quem nunca cometeu um pecado, nós não vamos encontrar aqui um justo sequer, porque todos nós somos pecadores diante do Senhor. E pelo fato de sermos pecadores diante de Deus, isso então nos faz sermos imperfeitos diante dos olhos de Deus. Mas pela misericórdia e pela graça de Deus, podemos dizer que o sacrifício vivo e eficaz de Cristo nos alcançou. Hoje nós podemos dizer que somos livres do pecado, podemos dizer então que fomos libertados das algemas do pecado, porque de fato o sacrifício de Cristo, de uma vez por todas, nos santificou diante de Deus Pai. Hoje então podemos ter livre acesso ao Pai, podemos então adentrar a sala do trono, podemos então ter livre comunhão com Deus Pai, porque o sacrifício de Cristo, de uma vez por todas, nos aperfeiçoou para sempre. Agora fomos então chamados de santificados dele. Ou seja, o sacrifício de Cristo então nos trouxe então uma perfeição posicional diante de Deus. Nos tornamos então agora filhos de Deus. Passamos agora então a ser herdeiros de Deus. Uma vez, conforme o próprio apóstolo Paulo vai dizer, éramos inimigos de Deus, filhos da ira, e agora fomos reconciliados com Deus e podemos agora ser chamados então filhos de Deus. Esta perfeição então te alcançou. O sacrifício de Cristo, uma vez então que nós fomos chamados por Deus e fomos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, passamos agora então a ser libertos do pecado, fomos então aperfeiçoados pelo sacrifício de Cristo. Talvez a primeira perfeição que nós temos aqui na verdade bíblica é justamente sobre o sacrifício eficaz de Cristo, que nos trouxe um aperfeiçoamento em santidade e em verdade na presença de Deus. Passamos agora então a sermos chamados de filhos de Deus, passamos agora a sermos reconciliados com Deus. Ou seja, neste sentido então, esta perfeição, todos aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, esta perfeição nos alcançou. Aos olhos de Deus então, somos vistos então como perfeitos pela ótica do sacrifício de Cristo. Isso é para todos? Não, somente para aqueles que verdadeiramente reconheceram Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aqueles que reconheceram o sacrifício vivo e eficaz de Cristo Jesus, estes agora foram aperfeiçoados. Talvez aqui seja a situação da grande parte, daqueles que reconheceram Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você ainda não fez esse compromisso, nós vamos continuar falando ainda na nossa mensagem, talvez seja o momento para que neste ano de 2024 você assuma verdadeiramente uma posição de filho de Deus, reconhecendo Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez o primeiro propósito que você precisa alcançar para a sua vida seja essa situação sobre essa perfeição, de fato, de estar na presença de Cristo, para que verdadeiramente seja chamado de filho de Deus. Talvez o segundo ponto aqui da nossa mensagem que nós queremos citar e gastar mais tempo nela, seja de fato a perfeição relativa, que é aquilo que Paulo está falando neste texto que nós lemos em Filipenses aqui no capítulo 3. Paulo está falando então sobre de fato alcançar este propósito, ou a perfeição relativa ainda que não foi alcançada, mas precisa ser alcançada.
E sobre este aspecto, ou sobre este ponto que nós queremos citar e falar aqui, e decorrer mais tempo dele, escorrer mais tempo dele, sobre o aspecto, então, da perfeição que nós precisamos alcançar neste ano de 2024, sobre esta perfeição relativa. Que, de fato, e que nos diz sobre o aspecto da maturidade espiritual. Quando nós olhamos, então, sobre a perfeição relativa, nos mostra, então, sobre alcançar a maturidade espiritual. E é justamente neste contexto que muitas Bíblias, ao traduzir aí o versículo 12, não que tenha alcançado a perfeição, algumas Bíblias, talvez a Nova Versão Internacional ou Nova Linguagem de hoje, vai utilizar o termo de maturidade, não que eu já seja maduro. Ou seja, é justamente sobre este contexto que nós queremos falar sobre esta perfeição, então, relativa, sobre estabelecer os alvos, estabelecer os nossos propósitos de Deus, sobre alcançar, então, a maturidade na presença do Senhor no ano de 2024. Talvez nós vamos pegar aqui que ter maturidade, a gente olha lá em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 12, aquilo que Paulo vai dizer sobre a igreja ali de Colosso. Ele vai dizer: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda vontade de Deus. Quando nós olhamos aqui que Paulo está falando sobre a igreja de Colosso, Epáfras então estava com Paulo, ali Epáfras fazia parte da igreja de Colosso. Nós vamos ver ali que Paulo está falando que Epáfras estava orando pela igreja juntamente com Paulo. E aqui Paulo cita para eles que nessas orações eles venham ser perfeitos e completos em toda vontade de Deus. Irmãos, talvez o primeiro propósito que nós precisamos estabelecer como alvo nas nossas vidas neste ano de 2024 seja justamente este conselho aqui, ou essa escrita que Paulo fala para a igreja de Colosso: ser completos em conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Talvez nós falamos aqui um pouquinho nessa manhã sobre crises que nós enfrentamos. Irmãos, muitas das nossas crises que nós enfrentamos, muitas vezes nós estamos enfrentando elas porque nos faltou conhecer a vontade de Deus. Nos faltou conhecer qual era a vontade de Deus para as nossas vidas e para as nossas tomadas de decisões. Sabe, Paulo vai citar ainda que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A grande verdade é que a vontade de Deus é sim boa, perfeita e agradável. Mas quando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, vem confrontar o nosso ego, vem confrontar a nossa carne, muitas vezes para a carne, a vontade de Deus não é boa, a vontade de Deus não é agradável, porque a vontade de Deus sempre irá confrontar o nosso ego. A vontade de Deus sempre vai confrontar a nossa carne e os nossos desejos, que talvez nós vamos ter que abrir mão deles, para que a vontade de Deus seja feita sobre as nossas vidas. E muitas vezes nos falta, de fato, isto, conhecer a completa vontade de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós estamos passando por situações, estamos passando por lutas nas nossas vidas, não é porque Deus está mandando nós para os nossos desertos. A gente fala, né, Deus está me encaminhando para o deserto. Ou quem sabe a gente fala que o diabo está se levantando contra as nossas vidas, o diabo está pelejando contra as nossas vidas, o diabo está vindo contra a minha casa. Mas, irmãos, muitas vezes não é Deus e muitas vezes também não é o diabo. Muitas vezes é consequência de decisões erradas que nós tomamos. Consequências erradas que nós tomamos porque nós não procuramos conhecer qual a vontade de Deus para as nossas vidas. Qual o propósito de Deus para as nossas vidas. E quando nós olhamos aqui de fato aquilo que Paulo está falando sobre alcançar então a perfeição, ele está falando sobre conhecer a vontade de Deus. Para que nós venhamos estabelecer alvos para as nossas vidas neste ano de 2024, estabelecer propósitos para as nossas vidas neste ano, nós venhamos primeiramente conhecer qual a vontade de Deus para a minha vida neste ano de 2024. Que eu venha conhecer primeiramente qual o propósito que Deus tem para a minha vida. Que eu venha conhecer primeiramente qual o propósito que Deus tem para o meu ministério. Que eu venha conhecer primeiramente qual a vontade de Deus nas minhas tomadas de decisões. Que eu venha conhecer primeiro qual a vontade de Deus daquilo que Ele tem para a minha vida. Vamos lembrar do exemplo de Ló e Abraão.
Irmãos, Ló e Abraão, quando estavam ali prestes a separar, Abraão falou com Ló: olha, Ló, você escolhe, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló olhou para as campinas de Sodoma, que eram muito férteis, né, conforme diz o texto, verdinha. Ló pensou o seguinte: olha, eu vou para ali, vou para Sodoma, porque ali minhas ovelhas vão poder ficar melhor, tem pasto para todo mundo vai se alimentar bem. Do lado de cá, que Abraão está querendo que eu vou, ou que eu possa escolher esse lado de cá, é só deserto, o negócio não vai ficar bom, é melhor ir para o lado de cá. Ló, atraído então, pelo que o seu olho humano estava vendo, por de fato com a sua vista estava vendo, escolheu ir para as planícies verdes de Sodoma. Mas conforme nós temos o texto a seguir, vai dizer então que Sodoma entrou em guerra, Ló ficou preso, Ló perdeu tudo o que tinha, e mais à frente até mesmo a sua esposa ficou ali, virou estátua de sal, porque choveu saraiva e ela olhou para trás, enfim, como nós olhamos o texto. E Abraão, que foi provavelmente por uma região desértica, continuou prosperando na presença do Senhor. Sabe, irmãos, quando a gente olha para isso, a gente percebe que quando nós somos atraídos pelo olhar humano, nós temos o risco de cair em ciladas. Porém, quando de fato nós estamos diante do propósito da vontade de Deus, pode ser, irmãos, o deserto que você estiver passando, você vai prosperar na presença do Senhor. Pode ser a luta que você estiver passando, mas se estiver diante da vontade do propósito de Deus, você vai prosperar na presença dEle. Porque nós entendemos que nós não somos atraídos por aquilo que nós vemos, mas de fato nós somos conduzidos pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. Perfeição relativa, ou de fato a maturidade espiritual que nós precisamos alcançar para o ano de 2024. Em outro texto também, aqui nós vamos ter agora João citando sobre o amor. 1 João capítulo 4, versículo 17, João também vai falar sobre perfeição. Ele vai dizer: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, por qual ele é, somos nós também neste mundo. Versículo 18, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Aquilo que João está falando então sobre perfeição, ou de fato metas para ser alcançadas, ou sobre maturidade espiritual, nós vamos ver que João está citando então que nós precisamos viver uma vida em amor. Irmãos, não há como então alcançar a maturidade, ou não há como alcançar os propósitos a qual Deus tem estabelecido para as nossas vidas, se nós não vivermos em amor. Aquilo que João está falando, que de fato sobre a perfeição no amor, nós precisamos então entender que é o mesmo termo a qual Paulo citou lá em Filipenses. A mesma palavra, a mesma expressão também é citado aqui. Que de fato nós precisamos também, para que a maturidade em Cristo Jesus seja alcançada nas nossas vidas, que nós também venhamos viver uma vida em amor na presença dEle. Sabe que muitas vezes isso nos falta, porque se nós fizermos uma avaliação das nossas vidas, a gente vai ver que nós esquecemos de fato o que é viver no amor de Cristo. Muitas vezes as nossas orações são movidas pelos nossos próprios sentimentos. As nossas orações são movidas pelos nossos próprios desejos. Você pode fazer uma análise aí das suas orações quando você está orando. Quanto tempo você gasta orando sobre os seus desejos, sobre as suas vontades, e quanto tempo você gasta orando uns pelos outros. Talvez eu possa dizer: eu oro 10 minutos. Eu tenho a certeza de dizer que a maior parte aqui, os 10 minutos, se for 10 minutos, né? É os 10 minutos orando por ele mesmo, no máximo pela sua família, grande parte, a maioria. E de fato isso mostra em nós que nos falta essa maturidade, nos falta de fato crescer e estabelecer isso como alvo sobre as nossas vidas, sobre como propósito sobre as nossas vidas. Aquilo que João vai dizer que sem amor não há perfeição, sem amor não há propósito a ser alcançado, não há propósito a ser atingido. Talvez ainda nós vamos pegar agora mais um conselho de Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 1. Paulo vai dizer para a igreja de Corinto: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito,
aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aquilo que Paulo vai dizer então, que de fato o aperfeiçoamento ou a maturidade nas nossas vidas, ou o propósito que nós precisamos estabelecer sobre as nossas vidas, começa e passa também pelo caminho da santificação no temor de Deus. Sem santidade, a qual ninguém verá a Deus. Precisamos entender, irmãos, que os propósitos a ser estabelecidos sobre as nossas vidas, muitas vezes nós estamos estabelecendo propósitos terrenos. Estabelecemos propósitos, de fato, alvos terrenos. Não há problema nenhum você estabelecer como metas ou como alvo para a sua vida neste ano, se você quer reformar a sua casa, amém, estabeleça isso como um alvo, estabeleça isso como um propósito. Se você quer trocar de carro, amém, estabeleça isso como alvo, estabeleça isso como propósito e se planeje para isso. Se você quer fazer uma viagem, se planeje para isso. Mas entenda que casa vai ficar para trás, carro vai ficar para trás. Viagem que você fizer vai passar, mas entenda que sem santidade ninguém verá a Deus. Ou seja, quando nós estamos estabelecendo alvos para as nossas vidas, nós precisamos entender que alvos espirituais também precisam ser traçados. Propósitos espirituais também precisam ser determinados sobre as nossas vidas. Precisamos entender, irmãos, que a santidade é um processo nas nossas vidas que não pode ter fim, que não pode parar. Aquilo que Paulo está falando para a igreja de Coríntios, que essa igreja precisaria então ser aperfeiçoada em santificação. Essa igreja então precisava então de fato viver essa perfeição em santidade. Assim como Paulo também citou aqui sobre Filipenses, não que eu tenha alcançado a perfeição. Ou seja, precisamos entender que nem mesmo Paulo, dizendo aqui que ele não estava completo. Irmãos, quem somos nós então para dizer que estamos completos diante de Deus? Sabe, ninguém aqui é tão santo que não possa santificar-se mais. Talvez é o conselho que Cristo dá às igrejas ali do Apocalipse: olha, quem está santo, santifique-se mais. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos dolorosos, e que as situações vão complicar e vão ficar mais difíceis cada dia. Irmãos, nós estamos vivendo tempos em cada dia mais a imoralidade está entrando até mesmo dentro da igreja. Estamos vivendo tempos cada dia mais angustiosos, até mesmo para a igreja. Nós podemos dizer que, infelizmente, aquilo que era para a igreja conquistar o mundo, estamos vivendo tempos cada dia mais em que a apostasia está reinando sobre a igreja. Podemos dizer que estamos vivendo tempos em que o pecado está entrando dentro da igreja. Estamos vivendo tempos em que o adultério, a fornicação, a homossexualidade nunca esteve tão presente dentro da igreja. E o que nós podemos dizer, o que nós podemos falar, é aquilo que Paulo está citando aqui: se você quer de fato alcançar a maturidade, santifique-se mais. Se você quer ter um encontro verdadeiro com Cristo e entender que a trombeta vai soar, a trombeta vai tocar e só vai subir aquele que de fato viver uma vida em santidade, estabeleça isso como propósito, estabeleça isso como alvo para a sua vida. Irmãos, nós estamos vivendo tempos cada dia mais difíceis. E talvez quando o caos chega sobre as nossas vidas, quando o caos chega sobre a nossa família, estamos vivendo ali tempos perplexos, tempos difíceis. A gente pergunta: por que Deus? Por que disso ou por que daquilo? Aí quando a gente olha, a pessoa está vivendo uma vida de pecado, dá uma brecha aqui, dá uma brecha ali, e quando nós vamos ver, a casa ruiu, o inimigo entrou e fez a festa. Aquilo que Paulo está dizendo para essa igreja, para que essa igreja venha se aperfeiçoar em santidade. Quando nós olhamos, sobre este contexto de brechas, nós vamos ver que essa palavra brecha vem lá da nomenclatura de guerras, ou quando havia as muralhas ali que cercavam a cidade. As brechas eram de fato buracos, passagens, que deveriam ser fechadas caso algum inimigo ou algum exército invasor pudesse entrar dentro daquela cidade. E é justamente neste contexto que nós vamos ver os livros aqui da Bíblia dizendo: fechar brechas, ou seja, venha fechar as brechas para que o inimigo então não entre e que as muralhas venham ruir e que a cidade venha cair. E quando nós olhamos essa situação, como eu disse aqui, nós estamos muito preocupados em alvos, em propósitos terrenos. Estamos preocupados então com as situações daquilo que nós vamos alcançar no plano terreno. Irmãos, tem algum problema estabelecer alvos terrenos? Não, de maneira alguma.
Você está aqui, você pode colocar isso diante do altar de Deus e do propósito de Deus, não tem problema algum. Mas não esqueça de propósitos espirituais para a sua vida. Não esqueça da santidade da sua vida. Porque sabe por quê? Porque talvez você hoje está estabelecendo aí alvos terrenos, alvos que vão ficar neste mundo, que se você não colocasse diante da presença do Senhor e não viver uma vida em santidade, a resposta que eu tenho para te dizer é que você talvez jamais alcance esses alvos terrenos, porque o inimigo pode colocar um fim nele antes. E quando a gente olha sobre este texto aqui, a gente olha sobre essa concepção aqui, nós olhamos então que Paulo está falando sobre santidade, viver uma vida em santidade. Se você ainda não colocou este alvo sobre a sua vida no ano de 2024, quero dizer para você, e aquilo que Cristo vai dizer para as igrejas do Apocalipse: quem é santo, santifique-se mais. Irmão, se você acha que já está santo o suficiente, o conselho que eu te dou para este ano de 2024 é: santifique-se mais. Aperfeiçoe em santidade, na presença do Senhor. Tiago também vai nos trazer um conselho. Tiago capítulo 1, no versículo 4, ele vai dizer sobre o seguinte: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Irmãos, percebemos aqui que Tiago fala ali para a igreja, dizendo sobre a necessidade de ter paciência. E quando nós olhamos aqui sobre este contexto, Tiago está falando: irmãos, quando caídes em várias tentações, ou quando caídes em várias tribulações, ou várias provações, alegre-se. Alegre-se nas suas provações, porque de fato são as provações que vai produzir em nós paciência. Precisamos entender também que isso precisa ser trabalhado sobre as nossas vidas, entendendo que muitas vezes nas nossas tribulações, irmãos, o socorro não vai vir na hora. Nas nossas angústias e nas nossas lutas, o socorro não é imediato. Muitas vezes nós vamos orar, vamos clamar a Deus e Deus vai permanecer em silêncio. Mas isso precisamos entender que é um propósito de Deus e é Deus trabalhando sobre as nossas vidas. Olhemos então para o povo lá no deserto, quando estava atravessando o Egito ali, o deserto, saindo do Egito e indo para a terra prometida. Nós vamos ver então que Deus tinha como um alvo, de fato estabelecer ali que eles chegassem na terra prometida, chegassem na terra de Canaã. Mas foi necessário 40 anos trabalhando com aquele povo para que essa promessa se cumprisse. Assim também sobre as nossas vidas, muitas vezes nós vamos ver que vamos caminhar no deserto, mas precisamos entender o trabalhar de Deus sobre as nossas vidas. Paciência. Irmãos, vivemos tempos nas nossas vidas que cada dia o mundo está mais rápido, né? Cada dia o mundo está mais acelerado. E isso nos faz perder a paciência nas nossas vidas. Mas precisamos entender que o tempo de Deus é diferente do nosso. Vivemos em um tempo que lá no grego é chamado de cronos, o tempo cronológico, o tempo humano. E conforme as próprias Escrituras vai dizer sobre o tempo de Deus, o kairos de Deus. E muitas vezes a gente pergunta: Senhor, onde Deus está? Senhor, você não vai fazer nada não? Senhor, olha, nós vamos morrer. Vamos lembrar dos discípulos, lá no barquinho, na tempestade do mar da Galileia. Senhor, o barco vai afundar e nós vamos morrer aqui, o Senhor está dormindo, acorda aí, Senhor. E a gente se pergunta: onde está Deus neste momento? Mas a gente olha para o texto e a gente precisa entender que a perfeição nas nossas vidas começa também com paciência. Ou seja, um propósito a ser alcançado neste ano nas nossas vidas é ter paciência, para que nós venhamos ser perfeitos em Deus, sem nos faltar coisa alguma. E em tudo também nós vamos ver que precisamos ser aperfeiçoados, ou estabelecer um propósito diante do Senhor, para que nada nos falte, nós venhamos estar preparados para toda boa obra, conforme vamos ter Hebreus capítulo 13, no versículo 21, nós vamos citar: que vos aperfeiçoe em toda a obra, em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós, que perante Ele é agradável por Jesus Cristo, a qual seja a glória para todos sempre. Amém. O escritor de Hebreus, então, está dizendo que nós devemos ser aperfeiçoados, ou o propósito a ser alcançado sobre as nossas vidas é para que nós venhamos estar prontos para toda boa obra de Deus. Quer mais um propósito para você alcançar neste ano de 2024?
esteja pronto para toda boa obra de Deus sobre a sua vida. Irmãos, eu não sei qual a boa obra que Deus tem para a sua vida, mas esteja preparado. Sabe, Deus é um Deus que nos surpreende. Deus é um Deus que está cada dia mais trazendo surpresa para as nossas vidas. Talvez o caminho que você está pensando passar seja um, mas o caminho que Deus tem preparado é outro. E nós vamos ver que nós precisamos estar prontos para esta boa obra a qual Deus tem preparado sobre as nossas vidas. Devemos estar prontos para aquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. Entendemos então que, assim como a palavra diz aqui sobre Paulo, dizendo que ele não estava pronto ou não estava perfeito para tudo, mas estava prosseguindo para o alvo a qual de fato Cristo Jesus havia preparado. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, porque há ainda uma última perfeição. Nós falamos aqui de 3 perfeições: a perfeição posicional sobre todos os salvos em Cristo Jesus, aqueles que reconheceram Cristo Jesus como Senhor e Salvador; a perfeição relativa, que é justamente sobre o processo de alcançar maturidade. É na perfeição relativa, então, que nós conhecemos a vontade de Deus, o amor, a santidade, a paciência, e que nós devemos estar prontos para toda boa obra. Porém, ainda há uma perfeição final. E esta perfeição final, ela somente será alcançada para aqueles, então, que passaram sobre o caminho das primeiras 2 perfeições, ou pelo caminho dos primeiros 2 propósitos a serem estabelecidos. Conforme nós vamos ter 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 13 ao versículo 17, ali, então, nós vamos alcançar a perfeição final sobre as nossas vidas. Paulo vai dizer à igreja de Tessalônica, dizendo o seguinte: 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Versículo 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a perfeição final que nos espera. Essa, de fato, é a perfeição final a qual é preparada para todos nós, em que verdadeiramente seremos transformados e seremos ali, de fato, aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados, que estiverem vivos serão transformados pelo poder de Cristo Jesus, e ali, de fato, seremos perfeitos por completo, sem algo ou sem nada nos faltar. Entendemos então que esta perfeição, ela é reservada ou está preparada e é prometida então para todos aqueles que estão ali na presença do Senhor, aqueles que verdadeiramente tiveram um encontro com Cristo Jesus, aqueles que reconheceram Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e que entenderam que agora, por fazer parte e por serem agora filhos de Cristo, ou aqueles que foram restaurados por Cristo, filhos de Deus, passam agora a andar nos caminhos do Senhor, entendendo qual a sua vontade, entendendo de fato e vivendo o seu amor, vivendo uma vida em santidade, vivendo uma vida de fato que possa compreender toda a boa obra perfeita de Deus para a sua vida. Estes então agora serão transformados definitivamente pelo Senhor ali nos ares, conforme Paulo está dizendo aqui sobre a igreja de Tessalônica. A perfeição final que espera a todo crente, então, que está aí, de fato, batalhando neste mundo, vivendo uma vida neste mundo, e que de fato está aí vivendo a peleja deste mundo, mas não abre mão da sua fidelidade com Cristo Jesus, porque encontrou ali a salvação em Cristo Jesus, encontrou um grande tesouro, e não abre mão deste tesouro. Esta é a promessa final preparada para todos os crentes. Nós não sabemos o dia e a hora que Cristo vai retornar. Você está preparado para esse dia? Você está preparado para este momento? Nós não sabemos, mas você está preparado para que você venha verdadeiramente viver com Cristo uma eternidade completa com Ele? Olhemos sobre o nosso último conselho, em que Pedro vai dizer para a igreja, 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 15,
vai dizer o seguinte: sede santos, assim como o Senhor que chamou também é santo. Pedro está dizendo isso para a igreja, sabe por quê, irmãos? Embora estamos neste mundo, embora de fato estamos vivendo a vida deste mundo, nós não estamos isentos do pecado. Embora sendo chamados de perfeitos, lá no livro de Hebreus, embora aprendendo a viver a perfeição, conforme Paulo falou aqui em Filipenses, conforme os outros conselhos que nós pegamos aqui, nós não estamos isentos do pecado. Nós somos falhos, podemos pecar, mas sabemos que se ainda pecamos, João vai dizer: filhinhos, se ainda pecardes, temos Cristo Jesus, o sangue dele é fiel para nos perdoar de todo o pecado. Sabemos então, irmãos, que o nosso propósito maior é encontrar com Cristo Jesus nas nuvens. O nosso propósito então é viver a eternidade com Cristo Jesus. Estabeleça então alvos para a sua vida, sabendo que este mundo é passageiro. Estabeleça metas na sua vida, sabendo que este mundo vai passar, as coisas aqui vão ficar. Os seus bens aqui vão ficar. De fato, a sua casa aqui vai ficar. De fato, o seu carro aqui vai ficar. As coisas materiais vão ficar para trás. Mas aquele que viver uma vida de fidelidade com Cristo Jesus, este viverá para sempre na eternidade com Cristo Jesus. Essa é a nossa maior esperança, alcançar de fato a perfeição final, a perfeição definitiva, em que encontraremos com o nosso Senhor Jesus nas nuvens, em que nós vamos ouvir as trombetas com som de alarido, trocado por arcanjos, conforme diz ali o apóstolo Paulo, em que nós vamos ver as nuvens se abrindo, e que nós vamos encontrar com Cristo Jesus definitivamente. Este é o nosso alvo, este é o nosso propósito. Nós vamos prosseguir para este alvo, vamos prosseguir para este propósito, entendendo que as trombetas vão soar, o céu vai se abrir e nós vamos encontrar com Cristo Jesus nas nuvens. Este é o nosso alvo, irmãos. Este deve ser o nosso propósito. Precisamos entender, irmãos, que todo o alvo, todo o propósito a ser estabelecido para as nossas vidas, vem de fato entender: será que esta é a boa obra que Deus tem preparado para a minha vida? Que os nossos propósitos venham ser propósitos de fato firmados na eternidade, a qual nos é prometida, e não somente naquilo que é terreno.